Crítica textual em defesa da fé cristã. A tradição católica primitiva era a favor do sola scriptura, ou seja, criam que somente as escrituras tinham a palavra final para fundamento, regra e prática de fé. Atualmente, a teologia católica romana ilude o seu público afirmando que a Igreja desde sempre adotou a tradição oral como sendo mais importante do que as Escrituras. Declaram que as Escrituras, em termos de critério para a fé, estão abaixo da tradição e do magistério da Igreja. Porém, um pouco de história e de conhecimento dos escritos patrísticos dos 3 primeiros séculos nos provam o oposto disso. Na verdade, os primeiros cristãos não concordavam com qualquer tradição que não se fundamentasse nas Escrituras. Aqui nós temos alguns comentários dos pais da Igreja. Justino Marte, que viveu entre 100 e 165 depois de Cristo, ele vai nos dizer: não temos algum mandamento de Cristo que nos obrigue a crer nas tradições e nas doutrinas humanas, mas somente naquelas que os bem-aventurados profetas promulgaram e que Cristo mesmo ensinou. Eu tenho cuidado de referir todas as coisas às Escrituras, pedir a elas os meus argumentos e as minhas demonstrações. Na obra de Justino, no Diálogo com Trifão. Também na mesma obra, Justino diz: mas agora, por meio dos conteúdos das Escrituras, estimada santa e profética entre vós, eu tento provar tudo o que eu tenho apresentado na esperança de que algum de vocês possa ser encontrado para ser parte do remanescente que foi deixado pela graça do Senhor dos Exércitos para a salvação eterna. Irineu de Lyon, em sua obra Adversus a Hereses, contra as heresias, capítulo 33, parágrafo 8, ele diz: o verdadeiro conhecimento é a doutrina dos apóstolos e a antiga constituição da Igreja em todo o mundo, e a manifestação distinta do corpo de Cristo conforme as sucessões dos bispos, pelas quais eles transmitiram aquela Igreja que existe em todos os lugares e chegou até nós, sendo guardada e preservada sem nenhuma falsificação nas Escrituras, por um sistema muito completo de doutrina, e sem receber adição nem subtração. A leitura da palavra sem falsificação e uma exposição lícita e diligente em harmonia com as Escrituras, sem perigo e nem blasfêmia, e o proeminente carisma do amor, o qual é mais precioso do que o conhecimento, mais glorioso do que a profecia e que excede todos os outros dons. Também Irineu, em outra passagem, ele vai dizer: de nada mais temos aprendido o plano da nossa salvação, senão daqueles através de quem o Evangelho nos chegou, o qual eles pregaram inicialmente em público, e em tempos mais recentes, pela vontade de Deus, nos foi legado por eles nas Escrituras, para que sejam o fundamento e pilar da nossa fé. Olha como isso é claro. Nas Escrituras, para que sejam o fundamento e pilar da nossa fé. Disse simplesmente o maior bispo católico do segundo século, Irineu de Lyon. Também Clemente de Alexandria, que viveu entre 150 e 215, um dos mais importantes bispos do segundo século, escreveu: é chegado o momento, como já dissemos nos outros pontos, de irmos para as Escrituras proféticas, pois os oráculos nos apresentam os aparelhos necessários para a realização da piedade, para assim estabelecermos a verdade. As Sagradas Escrituras e instituições de sabedoria formam o caminho curto para a salvação. Na obra dele aqui, Exortação aos Pagãos, capítulo 8. Também Clemente de Alexandria diz: tudo o que é imposto para a vida material é vinculativo para a multidão,
mas o que é adaptado para viver bem, isto é, as coisas pelas quais a vida eterna é adquirida, deve ser capaz de ser reunida a partir das Escrituras por aqueles que leem na obra Cristo o Educador, capítulo 13. Tertuliano também diz, em sua obra Contra Hermógenes, capítulo 22, Tertuliano viveu entre 160 e 220 depois de Cristo. Talvez para muitos o segundo bispo mais importante do segundo século, ele disse: mostre-nos a escola de Hermógenes, que o que ela ensina está escrito. Se não está escrito, trema em vista do anátema fulminado contra aqueles que acrescentam a escritura ou tiram alguma coisa dela. É muito claro. Só não vê o católico que é cego e quer permanecer cego. Em sua obra Contra Práxeas, capítulo 16, ele também diz: certamente não se poderia crer até mesmo nestas coisas, mesmo no Filho de Deus, a menos que elas fossem dadas a nós nas Escrituras. Orígenes diz algo semelhante. Não vou ler todas as referências, mas está aqui, ó. Vocês podem, quem ver o vídeo aí, tirar um print ou salvar aí na memória do celular. Orígenes diz a mesma coisa, porque é muita referência dos pais da igreja. Eusébio de Cesareia. Vou pegar só a parte aqui mais importante, porque Eusébio foi o maior historiador eclesiástico que já existiu, né? Um grande bispo também do quarto século. Ele disse: mas por temor de que, apesar das minhas precauções, parecesse a alguns que, de certo modo, acrescento ou junto algo novo à doutrina do Novo Testamento, ao qual não pode juntar e nem tirar nada que tenha decidido viver conforme este mesmo Evangelho. História Eclesiástica, livro 5, capítulo 16, parágrafo 3. Atanásio de Alexandria diz: as Sagradas Escrituras são inspiradas e são totalmente suficientes para a proclamação da verdade contra os pagãos, capítulo 1, verso 3. Ele também diz que, mas a Sagrada Escritura é, em todas as coisas, mais do que suficiente para nós. Cirilo de Jerusalém também disse que somente a Escritura pode revelar a verdade e servir de parâmetro e critério para a nossa fé. Também Jerônimo disse: nós admitimos tudo o que está escrito e rejeitamos tudo o que não está. As coisas que se inventam sob o nome de tradição apostólica sem a autoridade da Escritura são feridas pela espada de Deus. Também Eusébio de Cesareia disse que tudo o que Policarpo escrevia estava em consonância com as Escrituras. E Policarpo foi aluno do apóstolo João, que viveu entre 68 e 115 depois de Cristo, né? Um pai da igreja do primeiro século. Conclusão. Portanto, não se trata de interpretação. As falas dos pais da igreja demonstram de maneira muito cristalina que a igreja primitiva não colocava as escrituras abaixo da tradição eclesiástica. Muito pelo contrário, para eles nenhuma outra tradição ou preceito deveria estar acima das escrituras para determinar a regra e prática de fé para as comunidades, para as igrejas. Isso aí, crítica textual em defesa da fé cristã. Algumas referências eu não li porque são várias. A tradição católica primitiva era a favor do sola scriptura, ou seja, criam que somente as escrituras tinham a palavra final para fundamento, regra e prática de fé.